Oi, gente, como vão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de História na página 262, o Brasil no século XIX. A história do Brasil do século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de D. Pedro I, em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. A corte portuguesa no Brasil. No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorreram na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra, e Portugal, que era aliado dos ingleses, corriam o risco de ser invadidos pelos franceses. Por isso, o governo português Dom João resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formado por milhares de pessoas. Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo que tinha dentro. O cotidiano no Rio de Janeiro. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tanta gente. Tantas pessoas. As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviços de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. As pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelos trabalhos dos escravizados. Com isso, Dom Pedro abriu os portos às nações amigas. Foi o Pacto Colonial. Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros aos parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do Pacto Colonial. E o que vem a ser o Pacto Colonial? Era a prática em que cada colônia só podia comercializar com sua metrópole, ou seja, a colônia, aqui nós éramos uma colônia e só podia comercializar com Portugal. Não poderia comercializar com nenhuma outra metrópole. O trabalho escravo nas cidades. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras do século XIX era composta de escravizados. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África nas condições de escravo. Lá na sua terra eles eram livres e foram transportados em navios negreiros, como vocês sabem, sem nenhuma higiene, para ser escravos no Brasil. Aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias eram conhecidos como escravos de ganho. Havia também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores de engenho, conhecidos como escravos domésticos. Seus serviços eram variados: a limpeza da casa, preparar alimentos e cuidar das crianças.